Olá, alunos! Nós vamos corrigir os exercícios da semana 3 do terceiro bimestre. Então, vamos iniciar por esse aqui, o número 1. Uma característica dominante é... Muitos de vocês assinalaram a letra A, aquela que aparece na maioria dos indivíduos. Realmente, a maioria das vezes, a característica dominante ela vai aparecer na maioria. Mas vamos pensar o seguinte exemplo, tá? Olhos azuis. Olhos azuis é uma característica recessiva. Portanto, para ter olhos azuis tem que ser azinho, ok? Aqui no Brasil, realmente, é uma minoria de pessoas que têm olhos azuis. Mas se a gente for naqueles países nórdicos, tá? Aqueles países que a gente tem muitas pessoas com a pele clara e os olhos claros. Lá, a maioria das pessoas vai ter olhos azuis. Então, dá a falsa impressão que aquilo poderia ser uma característica dominante. Então, a gente não pode julgar por aparecer na maioria. Mas o que estipula uma característica dominante? É aquela característica forte, que ela vai aparecer tanto nos indivíduos homozigotos, por exemplo, azão, quanto nos indivíduos heterozigotos, por exemplo, azinho. Por isso que a correta é a letra C, ok? Exercício 2. Realize o cruzamento com os dados que serão fornecidos e responda as perguntas. Então, você poderia fazer na tabela ou pelo distributivo, que você achar mais fácil, tá bom? Então, vamos trabalhar o exercício. Ele diz o seguinte: melancias geneticamente modificadas podem nascer com ou sem sementes. Não ter sementes é uma característica recessiva. Ter sementes é uma característica dominante. Então, azão ou azinho é ter sementes. Enquanto que azinho é não ter sementes, ok? Porque a dominante pode aparecer na forma homo ou heterozigota. Então, ele vem e diz o seguinte: demonstre os cruzamentos entre uma melancia sem sementes homozigota e uma com sementes homozigota. Então, vamos lá, para começar. Se essa melancia é sem sementes, qual é a única possibilidade de eu ter uma melancia sem sementes? Ela ser azinho. Então, eu vou cruzar azinho com... Aí, ele vem e fala o seguinte: e uma melancia com sementes homozigota. Com sementes pode ser esse ou esse. Homozigota é aquela que tem fatores iguais. Então, eu vou cruzar com azão. Muitos de vocês não fizeram essa primeira parte nos formulários ou no exercício que me enviaram. Isso aqui é extremamente essencial para você poder chegar na resposta. Então, precisa fazer o cruzamento, tá? Aí, o cruzamento é simples, ó. Esse pode encontrar com esse, dá azinho, azão, certo? Mas lembra que em genética a gente gosta de colocar o dominante na frente? Então, eu vou escrever azinho. Esse aqui pode encontrar com esse, azinho. Esse com esse, azinho, e esse com esse, azinho. Então, eu terminei minha primeira parte do exercício, tudo bem? Só que aí vem a letra B. E para eu poder trabalhar com a letra B, eu preciso trabalhar com isso aqui primeiro, ok? Então, vamos pensar e transformar esses dados, ó. Isso aqui é uma melancia com ou sem sementes? Essa aqui é uma melancia com sementes. Vou pôr a letra C para ajudar, tá? Essa aqui, com sementes. Essa também. E essa também. Não formou nenhuma melancia sem sementes, ok? Então, vamos para a letra B. Qual é a quantidade de filhos com sementes que existem, né? Pode ser escrito em porcentagem ou fração. Vamos escrever em porcentagem que fica mais fácil, tá bom? Então, quantos filhos eu tenho com semente? 1, 2, 3, 4. 25 mais 25 mais 25 mais 25... 100% de filhos formados, ok? Aí ele vem e pergunta: qual é a quantidade de filhos sem semente? Tem algum filho formado sem semente? Não. Então, qual que eu vou colocar? 0, ok? E terminamos esse exercício. Agora, vamos para o exercício número 3. Ele diz o seguinte: o albinismo é uma capacidade de uma pessoa, de um animal, de produzir um pigmento chamado melanina. A melanina é um pigmento avermelhado ou negro que tem na pele, no cabelo, na membrana dos olhos. Isso é uma curiosidade, mas não é o que a gente precisa, tá? Então, vamos lá.
Ser normal, não ter o albinismo, é dominante, enquanto que ser albino é recessivo, tudo bem? Então, azão, azão, ou azão, azinho, normal. Enquanto que azinho, azinho, a gente chama de albino ou de ter a doença. Então, vamos lá. A respeito de uma mulher com pigmentação normal e heterozigota. Se essa mulher tem a pigmentação normal e é heterozigota, o que essa mulher vai ser? Azão, azinho, ok? Então, vamos lá. Letra A. Qual é a proporção de seus gametas, ou seja, dos seus óvulos, em que se espera que haja o alelo azão? Em outras palavras, qual é a chance dessa mulher formar um óvulo com azão? Olha como essa mulher, ela é azão azinho, certo? Quando ela vai formar um óvulo, ela manda os dois fatores ao mesmo tempo? Não, ela vai mandar um ou outro. Então, se a gente pensar que os dois valem 100% e eu dividir 100 por 2, cada um vale 50%. Então, ela tem quantas chances de mandar o azão? Apenas uma. Então, qual é a chance dela enviar? 50%, tá bom? Letra B. Se essa mulher é heterozigota, então essa mulher é azão, azinho. Tiver filhos com um homem albino, se esse homem for albino, ele vai ser azinho, azinho. Quais serão provavelmente os fenótipos do filho do casal? O que é o fenótipo? Ser normal ou ser albino, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o cruzamento, tá? Pode fazer pela distributiva ou pela tabela. Eu vou fazer a distributiva que é mais fácil para representar aqui, tá bom? Então, esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. E esse com esse, azinho, azinho, ok? Isso aqui, ó, é um indivíduo normal. Então, a gente vai pôr um eninho aqui para saber. Esse aqui também, normal. Já esse aqui, ele vai ser o quê? Albino. E esse aqui, albino também. Então, a pergunta é, quais serão os fenótipos do filho do casal? Então, eu quero saber normais e albinos, tá? Então, vamos lá. Normais, 25 mais 25, 50% de chance de ter filhos normais. Albino, 25 mais 25, 50% de chance de ter filho albino. Se quiser escrever fração, então vamos lá. De 4 filhos, que é o total, quantos são normais? 2. De 4 filhos, que é o total, quantos são albinos? 2. Só que em matemática existe um negócio que se chama simplificar frações. Você não pode deixar a fração assim. Você tem que reduzir ela ao máximo possível. Então, como eu faço isso? O número que eu dividi em cima, eu divido também embaixo. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, a resposta será 1 sobre 2. E aqui vai ser a mesma coisa, ok? Letra C. Se essa mesma mulher, tá? Quem é essa mulher? Azão, azinho. Ela tiver filhos com um homem heterozigoto, quem é esse homem? Azão, azinho. Qual é a chance de nascer uma criança albina? Então, vamos lá. Esse aqui, ele não pergunta o fenótipo, ele pergunta uma possibilidade, que é a criança albina. Então, vamos lá. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Normal ou albino? Ó, lembra lá em cima? Normal, ok? Esse aqui também, normal. Esse aqui também, normal. E esse aqui vai ser o quê? Albino. Então, a pergunta é, qual é a chance de nascer uma criança albina? Normal, 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 só que albino eu tenho uma chance. Então, lembra que a gente divide 100 por 4 e dá cada filho valendo 25%? Então, qual é a chance? 25% de chance. E se eu quiser escrever em fração? De 4 filhos no total, quantos? Uma chance de nascer albino, ok? Esse exercício, ele é para pensar o número 4, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a colocar as informações. Então, ele diz o seguinte.
um gato macho, preto, vou pôr a letra P, tá? Que se chama número 1, foi cruzado com duas gatas fêmeas, também pretas. Essas gatas nós vamos chamar de número 2 e número 3, ok? Aí ele diz o seguinte: quando o gato 1 cruza com a gata 2, ele teve 8 filhotes pretos. Mas quando esse mesmo gato 1 cruza com a gata 3, ele teve 6 filhotes pretos, ok, mas ele teve também 2 filhotes amarelos. Então, aí ele vem e pergunta: a análise desses resultados permite concluir o quê? Gente, para começar, né? De cara a gente já vê que a cor preta é dominante, porque se eu tenho pais pretos produzindo filhos amarelos, a gente vai saber que a cor preta não pode ser recessiva. Então, eu já vou eliminar tanto a letra D quanto a letra E. Agora, vamos analisar um pouquinho cada item desse exercício, ó. Se a cor preta é dominante, vocês concordam que para ser preto, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, ok? Vamos tentar descobrir o que esses gatos são. Então, vamos lá, ó. Ele fala o seguinte: 1 e 3 são homozigotos. Então, vamos pensar. O gato 1, ele seria azão, azão. A gata 3 seria azão, azão, que é o que é o homozigoto. Tem como eu cruzar azão, azão com azão, azão e dar filhote amarelo? Não tem. Então, a letra A também não vai poder ser, ok? Aí ele vem e fala o seguinte: 1 e 2 são homozigotos. Claro que se eu cruzar azão, azão com azão, azão, eu só vou ter filhote preto. Poderia ser essa alternativa. Mas olha o que acontece aqui embaixo, ó. O gato 1, ele teve filho amarelo. Ele tem como ser homozigoto? Não, isso é impossível, tá? Então, o que tem que acontecer? A gente tem que analisar a situação da letra C. Ele vira e fala que 1 e 3 são heterozigotos. Então, vamos aqui para o exercício de cima, ó, que nós cruzamos 2 heterozigotos. Olha o que acontece. Eu tinha filhos normais e filhos albinos, certo? E a gente pode transpor isso para cá. Eu posso ter nesse cruzamento filhos pretos e filhos amarelos. Então, se a gente fizer esse cruzamento azão, azinho com azão, azinho, vocês vão ver que vai dar uma proporção semelhante a essa aqui, ó. 6 pretos e 2 amarelos. Portanto, a correta é a letra C. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu tenho pais iguais como? Os dois têm a cor preta. Gerando filhos diferentes, diferente como, no caso amarelo, pode ir que esses pais são heterozigotos, tudo bem? Então, de novo, quando eu tenho pais iguais, gerando filhos de característica diferente, provavelmente esses pais são heterozigotos. Então, a correta é a letra C. Agora, nós vamos para o último exercício, que é o número 5, tá? Então, ele diz o seguinte: 2 alelos, 2 fatores, 2 genes, atuam na determinação da cor de semente de uma planta. A azão dominante determina a cor púrpura. Então, vou pôr aqui, ó. Azão, azão ou azão, azinho faz a planta ser púrpura, ok? Enquanto que azinho recessivo determina a cor amarela. Então, azinho, azinho vai ser amarela, tá? E aí, ele vem e traz essa tabela aqui, ó. Então, ele mostra pra gente, ó. Quando um cruza com azinho, azinho, ele vai ter só sementes 100% púrpuras. E aí, ele quer que você descubra o genótipo e depois assinale a correta. Então, vamos começar por aqui, ó. Raciocina comigo. O 1, ele pode ser azão, 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 azinho ou azinho, azinho, ok? Se ele for azinho, azinho, gente, eu vou ter semente púrpura? Não, eu vou ter semente amarela. Então, ele tem que ser um desses dois aqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte: se por um acaso ele for um azão, azinho, a hora que ele cruzar com um azinho, azinho, gente, ele não vai ter só semente púrpura, ele vai ter semente amarela também. Então, o que esse número 1 tem que ser para que ele cruze com esse e tenha apenas semente púrpura? Ele vai ter que ser o quê? Azão, azão. Depois, se você ficar com dúvida, é só fazer o cruzamento que você vai ver que o resultado vai dar certo, tá bom? Número 2. O número 2 teve metade dos filhos púrpura e metade amarelo, ok?
Azinho, azinho, ele não pode ser, senão ele vai ter só filho amarelo. Azão, azão, ele também não vai poder ser, senão ele vai ter só filho púrpura. O que que ele tem que ser para ter esses tipos de filho? Ele vai ter que ser um azão, azinho, ok? O número 3, ele diz que quando cruza com azinho, azinho, ele só tem filho amarelo. Gente, amarelo é recessivo, então, obrigatoriamente, para ter só filho amarelo, o que que o 3 tem que ser? Azinho, azinho. E, finalmente, o 4 é o exercício nosso anterior, tá? Quando ele cruza com azão, azinho, ele vai ter 75% púrpura e 25% amarelo. É igual ao exercício dos gatos e a letra C da número 3. Então, o que que ele tem que ter para chegar nesse resultado? Ele vai ter que ser azão, azinho, ok? Só que aí, gente, essa é a letra A. A letra B, eu preciso dessa resposta para poder chegar à alternativa correta. Ele está perguntando o quê? Quem tem genótipo heterozigoto? Então, vamos recordar. Homozigoto, fatores iguais. Heterozigoto, fatores diferentes. Esse aqui vai ser homozigoto, porque ele tem fatores iguais. Eu só vou pôr aqui para a gente lembrar, tá? Não precisava escrever isso. Esse aqui, ele tem fatores diferentes, então ele vai ser heterozigoto, ok? Ó, fatores iguais. Ah, mas ele é recessivo. Não tem problema. O que define o homo são fatores iguais. E, finalmente, esse aqui, ele vai ter fatores diferentes, portanto, ele vai ser heterozigoto. Então, para assinalar, o que que vai ser? Esse aqui não vai valer para nossa resposta, já esse vale. Esse aqui também não vale. E, finalmente, esse também vai estar incluído. Então, quais são as plantas que apresentam genótipo heterozigoto? A planta 2 e a planta 4. Espero que vocês tenham compreendido. Usem esses exemplos para fazer os próximos exercícios, ok? Boa semana para vocês!